lhe convido a abrir a Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, a partir do verso 30, por favor. Aleluias. Quem não tem a Bíblia pode pegar uma caroninha com quem está ao lado, fique à vontade, não fique sem colocar os olhos na palavra do Senhor. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quantos acharam? Podem sinalizar com amém? Amém? Glórias a Deus. Depois, irmãos, não feche a Bíblia, que nós vamos ler esse texto. E ainda em João, também você vai avançar daí para o 18, mas eu já te falo. João 8, versículo 30 até o 36 diz assim, ó: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, olha o que eles responderam: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Volta no 32, vamos ler o 32, que é muito forte esse versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora vai até o João 18 e 37, por gentileza. João 18 e 37. E o 38, só a primeira frase do 38. João 18 e 37. E não feche a sua Bíblia. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. 38, só a primeira parte. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E agora, por último, um capítulo para trás, João 17 e 17. João 17 e 17, enquanto você acha, eu repito a pergunta de Pilatos. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? João 17 e 17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Aleluia. Feche a tua Bíblia, tome o teu assento, aplaudindo a Jesus Cristo, por favor. Aplauda Ele, aplauda. Isso, sem timidez, aplauda Ele, por favor. Aleluia. Aleluias. Oh, glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus por esta palavra. Irmãos, hoje é um culto denominado culto de ensino da palavra, ou ensinamento da palavra. Então o Senhor trouxe ao meu coração esse tema que é tão forte, é tão tremendo, é tão profundo, para ministrar aqui com os irmãos nessa noite. E eu entendi porque o Espírito Santo, ele despertou esta palavra, porque se você que esteve aqui nas últimas 2 quarta-feiras ou 3, e no domingo passado você consegue imaginar uma sequência do que Deus está falando.
porque nós ouvimos uma palavra muito tremenda sobre o sangue de Jesus, o poder do sangue, dividido em 6 tópicos, em 6 processos, da operação do sangue maravilhoso do nosso Senhor. Depois as feridas do Senhor também, em 6 tópicos, foi isso, pastor? 6 também, e aonde o Senhor falou grandemente conosco. E por último, neste domingo, a missionária Márcia também fala uma palavra muito forte, né? Aqueles que estavam aqui vão lembrar, denunciando o pecado, amando o pecador e trazendo uma palavra que é capaz de libertar a vida de alguém, a vida de um homem e de uma mulher. Então o Espírito Santo trouxe esse tema ao meu coração, e embora seja um tema assim, bastante conhecido, ele é muito importante, é muito profundo, porque eu entendo que falar de libertação na igreja é algo que precisa ser falado constantemente. Eu entendo que a libertação, ela precisa estar na vida do homem e da mulher de Deus constantemente, e é por esse motivo que o tema desta mensagem nesta noite é libertação, uma necessidade diária do cristão. Amém? Glórias a Deus. Amados, o contexto desse texto, ele vai nos mostrar Jesus andando e tendo alguns embates, algumas discussões com os judeus, com os fariseus. Não é fácil. O que Jesus passava diante daqueles homens não era fácil. E ele vem vindo discutindo, vem debatendo, e eles vêm acusando Jesus, e vem perseguindo, e vem tentando achar motivo de pegá-lo, e Jesus vem pregando, e vem dizendo a verdade, dizendo que ele tinha e portava a palavra do seu Pai, e ele vinha discutindo com alguns homens, e depois de uma palavra que ele libera, acontece o que nós lemos no versículo 30, que dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Muitos daqueles que estavam naquela multidão de judeus, de religiosos, fariseus, saduceus, mestres da lei, diz a palavra que muitos creram nele. E Jesus dizia para eles, logo que creram. Então tem tudo a ver conosco, amados. Parece que Jesus estava querendo dizer para eles, não basta apenas vocês acreditarem nas palavras que eu estou dizendo. Parece que Jesus estava querendo que eles entendessem, não adianta e não basta apenas vocês ouvirem a minha palavra e crerem e acharem que ela é verdade. Até aí tudo bem, mas Jesus diz assim para eles, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na verdade. Tem uma diferença, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade. Se vocês permanecerem, conhecereis ela dia após dia, medida por medida, etapa por etapa, passo a passo, e depois que vocês conhecerem a verdade, então ela vos libertará. Aleluias, aleluias, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando eu examinava esse texto, irmãos, eu entendi algo muito forte. Eu aprendi algo muito forte, que todos nós precisamos de libertação. Sabia disso? Fale para o irmão que está do seu lado, sabia que você precisa de libertação? Isso, diga para ele. E pode parecer um pouquinho estranho, olhe para cá. Aí alguém talvez torceu um pouquinho o nariz quando você falou para ele. Talvez alguém deu uma torcida assim, deu uma estranhada, porque você sabia que você precisa de libertação. E da mesma forma que de repente ficou estranho para você, aqueles religiosos também acharam estranho aquela palavra que Jesus dizia para eles. Porque já eles, entendeu? Eles já reagiram ao Senhor. O texto me declara isso, nós lemos o texto. E diz na sequência que eles já retrucam a Jesus, mas nós somos filhos de Abraão. Nós somos da herança, nós somos dos patriarcas, nós somos do Deus de Israel. Como vem tu agora dizer que precisamos de libertação? Aí Jesus vai trazer um entendimento novo para eles e vai dizer, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete, ou seja, que pratica, ou seja, que habita no pecado, é escravo do pecado. E Jesus estava dizendo a eles que eles precisavam da libertação do pecado. E na sequência do texto você vai entender mais, porque eles queriam matar Jesus, e Jesus fala para eles, vocês querem me matar, então vocês são filhos daquele que foi homicida desde o princípio. E Jesus quer trazer uma palavra para eles de libertação, para que eles possam entender. Mas existe algo interessante nesse texto.
o tempo verbal. E conhecereis a verdade. E conhecereis. Então, você pode perceber aqui que o verbo está no futuro. E algo aqui eu quero já destacar para os irmãos. Não haverá libertação na vida de ninguém, na minha, na sua, da igreja. Não haverá libertação se antes nós não conhecermos a verdade e permanecermos na verdade. Disse: conhecereis. Se você conhecer, ou em outras traduções, conhecerão. Eles ainda não conheciam a verdade. Conhecerão ela e ela vos libertará. Eu achei muito forte isso. E aí eu li o texto que diz que Pilatos faz uma pergunta: mas que é a verdade? E o interessante, amados, que não é de hoje. Se você olhar um pouquinho a história, se você olhar um pouquinho a antropologia, que é a ciência que estuda a respeito do homem, do ser humano, e a sociologia do comportamento humano e das classes e tudo mais, você vai perceber que desde o início de que o homem se entende homem, ele quer saber a verdade, o que é a verdade, qual é a verdade. A filosofia é uma ciência que diz que ela detém uma parcelinha de um pouquinho de cada coisa, de todas as ciências, para dizer que ela detém a verdade. E é uma busca do homem atrás da verdade. A ciência se multiplica em saber o que é a verdade. Alguns eles entram em discussões para dizer que a verdade ela não é absoluta, ou seja, não há uma apenas, mas que ela é relativa, que existem várias verdades. Exemplo, a verdade de um empresário é o lucro da sua empresa. Então, quando você chega para um empresário e você de repente conversa com ele e quer saber qual é a verdade para aquele homem, ele vai dizer que a verdade para ele é montar uma boa empresa, é cuidar do ambiente da empresa, do RH, estabelecer processos na empresa, administrar bem a empresa, para que consiga o lucro, que é o objetivo de todo empresário, obter lucro. Se você conversa com um médico, a verdade para ele é participar de congressos, obter conhecimento, sempre inovar e conseguir chegar no seu resultado, ou seja, salvar uma vida com uma técnica mais apurada. Se você conversa com um vegetariano, você vai perceber que a verdade dele é viver sem carne na sua vida. Tudo vai ser em torno de vegetais e de salada e de coisas naturais, mas a carne não vai fazer parte da sua vida. É a verdade de um vegetariano. Se você conversa com um religioso do segmento espírita, ou do segmento católico romano, ou do segmento muçulmano, você vai perceber que a verdade dele é algo estabelecido, que foi ensinado, uma tradição do espiritismo, que ele precisa fazer boas obras para que seja aperfeiçoado e consiga chegar na luz. Do catolicismo, que ele tem uma chance ainda no purgatório. Caso ele não consiga se salvar aqui, ele vai passar um período lá purgando os pecados. Enquanto muitos rezam do lado de cá, os pecados dele vai sendo purgados de lá, até que de repente ele consegue entrar no céu. Você vai ver a verdade de um muçulmano, e você vai perceber que por pouca coisa ele entrega a sua própria vida em sacrifício em prol da sua nação, porque essa é a verdade dele. Mas o que você quer dizer com isso, Carlos? Que aquele, independente de religião, independente de ciência, aquele que marcou a história desta terra, deste mundo, deste planeta, como? Através da sua vida. Aquele que dividiu antes e depois, chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele chega e diz: a minha palavra é a verdade, aleluia. E eu respondo para você, igreja: conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, conhecereis Jesus Cristo e vos libertará. Aleluias. Eu sinto Ele aqui nesta noite, aleluias. Oh glórias. Mas quando eu estava meditando para falar sobre libertação, já me veio à mente algo que eu creio que é do Espírito. E algo interessante assim, que muitos crentes, muitos cristãos, eu quero usar este termo, quando ouvem esse tema libertação, já vem logo na sua mente que é um culto, ou será um culto de expulsar demônios. É ou não é? Nós temos isso na mídia, nós temos isso sendo praticado, é prática de muitos ministérios. Então, e não que seja errado, mas o que vem na nossa mente aqui vai falar de libertação, vai fazer um corredorzinho para expulsar demônio. Alguns vão chamar até do culto do descarrego, alguma coisa parecida. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que não é isso que nós vamos fazer. Porque muitas vezes, igreja,
Muitas vezes o grande problema, escute bem isso, por favor. O grande problema quando se fala em libertação não são os demônios, não são os espíritos imundos como Jesus fala, ou espíritos malignos, enfim, como você queira classificá-los. Muitas vezes, amados, ou na maioria delas, o grande problema não são eles. Por quê? Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que lá em Marcos 16, 17, diz assim que esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios, é a primeira coisa. Depois falarão novas línguas, depois pegarão em serpentes, depois beberão veneno, algo mortífero e não fará dano algum, depois. Mas a primeira coisa, em meu nome expulsarão os demônios. Em uma outra parte da escritura diz assim, ó: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum. Ou seja, há uma autoridade que Jesus nos delegou para poder expulsar as trevas, expulsar demônios. Há uma autoridade no nome de Jesus Cristo, e é claro, uma vida reta no Senhor, que nós podemos mandar e ordenar que Ele saia, e Ele terá que bater em retirada. Então qual é o grande problema, Carlos, quando se fala em libertação? Eu vou dizer para você, somos nós mesmos. E quando eu falo que somos nós mesmos, eu estou falando assim, o grande problema está no nosso caráter, que muitas vezes precisa ser mudado, precisa de mudança, precisa de ajuste, e assintosamente ele resiste às mudanças que o Senhor quer que aconteçam nele. O grande problema muitas vezes está em nós. Da maioria, de repente, ou aliás, de parte dos crentes ou cristãos, não alcançarem uma libertação na sua vida, ou uma vida plena, uma vida liberta do pecado, aonde nada te amarra, nada te prende, aonde eu e você não teremos nada para esconder de ninguém, aonde nós possamos dizer para o Senhor que a minha vida, Senhor, é um livro aberto e pertence a Ti, e que você não tem nada que esconder também do pastor, ou do seu cônjuge, ou enfim. O grande problema muitas vezes é porque o caráter que o Senhor quer tratar em nós, nós resistimos e não deixamos. Carlos, tem como provar isso? Escute esse versículo, Provérbios 16 e 32. A Bíblia diz assim, ó: é mais poderoso o homem, escute isso, é mais poderoso o homem que domina a si mesmo, do que aquele que conquista cidades. Quando a Bíblia está falando isso, quando o Salomão sábio, Salomão está falando isso, ele está dizendo do meu caráter, do teu caráter, que é mais fácil a gente lutar, brigar, fazer as coisas lá fora, conquistar, do que a gente olhar para dentro de nós mesmos, olhar para a nossa vida e submeter a nossa vida à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu digo que o problema maior não é ou não são os demônios, eu quero explicar isso melhor para você. Porque pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós vamos mandar, de repente, o preto velho embora, e por exemplo, e ele vai embora. Mas acontece que daqui 2 horas, quando acaba o culto, de repente, ele vai voltar, porque a pessoa ela não se recusa a deixar de colocar mais um cigarro na sua boca. E a decisão é minha, a decisão é tua. Nós vamos expulsar aqui a pombagira, ela vai embora, pelo poder e autoridade do nome do nosso Senhor. Mas quem sabe daqui 2 horas ela vai voltar, porque eu e você muitas vezes não nos negamos a voltar a mexer na sensualidade, a voltar a assistir sensualidade, a voltar a mexer em coisas imorais, coisas profanas. E ainda voltamos no adultério, na imoralidade, na impureza, de coisas obscenas, que não precisa nem eu chegar no nível de falar para você de pornografia, porque basta você sentar para assistir algum programa da rede esgoto, você vai perceber que a coisa lá já se tornou imoral há muito tempo. Nós vamos expulsar a pomba, ela vai, mas daqui a pouco ela volta, porque nós voltamos a praticar os mesmos hábitos, e o problema está em nós. É isso que eu quero que você entenda. Aleluias, quem está me entendendo, diga amém. Nós vamos expulsar o demônio da amargura, da raiz de amargura. Show, amargura, vai embora, vai embora.
Mas aí nós negamos, nós não perdoamos, nós resistimos, nós nos negamos a perdoar uma pessoa, um irmão, um vizinho, um parente, uma avó, um vô, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã. Nós não lhe damos o perdão, nós não pedimos o perdão, mas queremos expulsar o demônio da raiz de amargura. Ele vai ter que ir embora, mas depois ele vai voltar. Vamos expulsar o tranca-rua. Por quê? Porque os meus caminhos estão trancados, minha vida financeira está trancada, travada. É o tranca, vamos mandar embora. Mas aí vai ver a vida da pessoa, ela não semeia, nunca semeou na obra, não pratica o dízimo, não pratica a liberalidade, a generosidade, ela não consegue honrar ao Senhor com as suas finanças. A Bíblia diz que nós temos que honrar o Senhor com as nossas fazendas. A pessoa não consegue, chega na hora da oferta, tem um escorpião no bolso, não consegue. A pastora, o pastor, a liderança faz um apelo para ajudar, ninguém consegue ajudar, porque não consegue tirar 10, 20, 50 para ajudar o próximo. E nós queremos expulsar o tranca, porque não, as minhas finanças estão travadas. Você não semeia, e a palavra diz que aquele que não semeia não colhe. O que falar da nossa administração então de finança? A gente de repente ganha 1.000, mas faz conta de 2. E eu te pergunto, vai fechar essa conta, irmão? A gente ganha 1.000, faz conta de 2, vai fechar essa conta? Será que nós vamos ficar devendo? Aí o tranca leva a culpa do endividamento, né? E não que ele não seja culpado, porque toda a parte do mal é culpada mesmo. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Satanás não tem que amolecer, aliviar para ele, não, ele não presta. Ele só faz o que não presta, ele destrói, ele mata. Não tem brincadeira com ele. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que a responsabilidade está em nós, de nós olharmos e deixarmos a palavra, a verdade moldar a nossa vida, o nosso caráter, as nossas atitudes. Nós vamos olhar para as nossas finanças, tudo quebrado, tudo, mas não tem jeito, essa conta não vai fechar nunca, irmão, não vai adiantar. Então o que eu quero, Carlos, o que você está querendo dizer com isso? Que muitas vezes não é o caso não de expulsar o preto velho, não, mas é de renunciar o homem velho, a natureza velha. Aleluia! Não é o caso muitas vezes de expulsar o Zé Pilintra, mas é de renunciar o Zé Pilantra. Aleluia! Que está na minha vida. Amém? Oh glória! Eu sinto Deus. Eu vou ler um texto para você aqui, ó, Efésios 4, 22, e vai testificar o que eu estou dizendo. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, olha só, 20 aliás, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, olha aí o caráter, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade com cada um. E aqui a lista é grande, vai dizer: aquele que roubava não roube mais, pare de falar palavra torpe que não edifica, aquele que, aí a lista aqui é grande, amados, dizendo o quê? Eu já disse que quanto ao velho homem, tirem ele. E o verbo despir é como tirar a roupa, é tirar este homem, é eu e você. Nós temos que tirar, para que ele dê lugar ao novo homem, que se renova em justiça diante do Senhor. Com isso eu não estou dizendo para a igreja que não existem casos de expulsar os espíritos malignos, não é isso que eu estou dizendo. É claro que a Bíblia vai dizer do gadareno, deste moço que o pastor citou antes aqui, que o demônio o lançava sobre o fogo, a água. Existirão os casos de se expulsar demônios, mas eu creio que eu estou falando aqui com um povo que já foi transportado. O que é isso, evangelista? Está me chamando de ET agora? Não. Transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu estou falando com homens e mulheres
que já passaram por esta etapa, que já saíram das garras de Satanás, e que precisam agora se consolidar no caminho da verdade, do evangelho, da palavra, dos princípios, de um novo conceito. É por isso que está dizendo no vosso entendimento, é por isso que Paulo diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Enquanto, amados, não houver uma transformação na mente, metanoia, transformação, esse verbo no grego fala da metamorfose, aquele processo da lagarta para a borboleta, é esse verbo que foi usado no original, para dizer que tem que haver uma transformação de conceito, de padrão de comportamento. Eu era de um jeito, mas a palavra, a verdade, lembra? Conhecereis a verdade, conforme ela entra, conforme a luz do mundo me ilumina, conforme ela vem no meu entendimento, aquilo que é velho vai saindo, aquilo que é escuro vai saindo, eu vou sendo renovado, a minha mente vai sendo transformada, e então eu vou viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, aleluia. Quem está me entendendo? Aleluias. Dê um aplauso a Jesus, por favor, dê um aplauso, aleluia. Oh, Ramanto Ibi que andarabacai, aleluias. É muito forte o que Jesus fala para eles, é muito forte o que Jesus fala para nós. E não adianta eu e você não dar uma sacudida na cadeira, dar uma torcidinha no beiço, não, no nariz, não adianta, sabe por quê? Porque da mesma forma fizeram e Jesus falou, não, vocês precisam ouvir essa palavra. E eu fico bem tranquilo, irmãos, porque como sempre é dito aqui, a primeira operação acontece em nós. Então pensa que Jesus chacoalhou a minha alma, chacoalhou a minha vida, aleluias. É muito forte o que Jesus Cristo ele falou, é muito forte. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí alguém que está aqui talvez não está entendendo o que eu estou dizendo ainda e vai perguntar, mas que verdade é ela? Onde ela está? Ei, ela está em todas as páginas da Escritura Sagrada. Ela está de Gênesis a Apocalipse, ela está em todo lugar. Desde que o homem caiu no pecado pela desobediência, o Redentor entra em cena, o resgatador entra em cena, com a promessa de Deus de que ele surgiria. E aí o Antigo Testamento vai percorrer todas as páginas, falando do Messias, apontando para Jesus, apontando para aquele que viria. Aí vem o Novo Testamento testificando dele, vem os Evangelhos narrando a sua história, a sua biografia, vem as cartas, vem Atos dos Apóstolos, vem Apocalipse, inclusive, que ele deu a revelação a João, e vem tudo dizendo da verdade, dizendo de Jesus Cristo de Nazaré, ele é verdade. Ei, ele é a verdade que quebra cadeias na minha e na tua vida. Talvez alguém aqui esteja passando por dificuldade em alguma área, porque a dificuldade que eu tenho não é a mesma que você tem, nem a que o seu irmão tem. A dificuldade que eu tenho talvez para você não é nada, é fichinha, e vice-versa. A gente ouve pessoas, às vezes a pessoa fala, você fala, se você fosse carnal, você ia parar e dizer, mas Senhor, é por causa disso que ele está se afligindo. Aí o Espírito fala, mas isso para ele está como aquilo é para você. Aleluias. Mas Jesus Cristo, ele diz, conforme nós formos conhecendo, ela vai nos libertar. A palavra conhecer, o verbo conhecer, amados, eu pesquisei sinônimos só para ficar mais claro. Significa também tomar conhecimento, é óbvio. Significa também saber. Conhecer significa saber. E significa também aprender. Conhecer também é aprender. Eu estou querendo dizer para você, amados, que a libertação, diferente de que, como muitos falam, como muitos ensinam, ela não acontecerá mediante um pozinho mágico, como o desenho animado, assim, que já viu aquele desenho animado que joga um pozinho em cima do sapo e aquele pozinho brilha e puf, vira um príncipe. A libertação, ela não existirá como uma varinha de condão que tá e foi liberto.
A libertação, ela não se dará através do gênio da lâmpada, que vai sair da lâmpada e faça um pedido, eu quero ser liberto, e puf, foi liberto. Simpatia dos antigos, da vovó, da bisa, não. Dar 7 voltas em volta da casa e não sei o que, e quebrar o ovo e deixar não sei aonde, pendurar. Não vai adiantar, não liberta. Jesus está dizendo que nós temos que aprender o que? A verdade. Jesus está dizendo que nós temos que aprender. E eu vou dizer para você então que a libertação, meu irmão, ela é aprendida na caminhada com o Senhor, aleluia. Ela é aprendida, ela tem que chegar no entendimento das pessoas. Você só vai ser liberta em uma área, qualquer que seja ela, quando a verdade, a luz da palavra que liberta, chegar no teu entendimento e você conseguir entender e dizer: entendi o que isso quer dizer. É através do dia a dia, da meditação, da leitura, do conhecimento, de você ouvir, de você ler, da tua alma ouvir a tua leitura, se é que isso é possível. É através do exercício, da prática, de você conhecer um livro depois outro, uma mensagem depois outra. Você vai começar a perceber que os padrões de comportamento da sua vida vão começar a mudar. Alguém vai chegar do teu lado, no teu trabalho, na tua família, e vai dizer: não, mas você não é mais o mesmo. Vai chegar assim para a Jennifer e falar: Jennifer, mas você não é mais a mesma. Aquela que você não, mas você era daquele jeito, e agora, o que aconteceu com você? Aí a Jennifer já sabe: eu conheci a verdade, aleluia, e a verdade me libertou. Vão chegar assim para você, vão dizer, por exemplo, assim, vão chegar lá para o Curê e falar: Curê, mas você era tão bravo, Curê, você tinha uma cara fechada, eu tinha medo até de te olhar, você era meu vizinho, mas olhar, você parecia um cara bravo assim, parecia até que você, era segurança, mas eu soube que você era jogador. Mas o que acontece que agora o teu rosto está tão formoso, o teu rosto está suave, o que acontece que você agora está diferente? Ele vai entender, porque eu estou conhecendo a verdade está me libertando, aleluias. Aleluias, oh glória a Deus, quem está me entendendo, diga amém. Aleluias. Não existe mágica, não existe essas coisas, não, existe a palavra é a verdade. A Bíblia diz que Jesus, ele era o verbo, que o verbo estava com Deus, e que o verbo era Deus. No tempo certo, na época certa, o verbo se personificou. Ele é a palavra de Deus para a nossa vida, ele que é o poder que nós temos. Conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis Jesus Cristo, o seu mandamento, o seu ensino, o seu conselho a cada dia. Deixa Jesus falar, deixa ele te ensinar, e a libertação chegará na tua vida, e nada mais, diabo nenhum vai enganar você. Oh glórias, Jesus é a verdade que quebra todo jugo, despedaça, aleluias. Outro significado do verbo conhecer é ter relação com. E com isso eu quero dizer para você que não basta apenas conhecer a palavra. O que Jesus disse para eles, ele disse: vocês já ouviram e creram, mas eu vou dizer uma coisa: se permanecerdes nela, sereis meus discípulos. E agora eu vou ler para você uma passagem que está em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, eu estou falando para você que o verbo conhecer também é ter relação com. E diz assim, a palavra do Senhor, Tiago 1 e 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede, olha, escute isso, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de que como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade
e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia! Não basta sermos ouvintes, chegar aqui e escutar o pastor Jefferson pregar lindamente, como foram aquelas mensagens que eu falei para ele, essa série que ele pregou das marcas do sangue e das feridas. Eu falei: varão do céu, você tem que pregar isso, pastor, nos 4 cantos dessa terra. Falei: guarda esses esboços aí, se bem que aqui, né, tem o registro, mas foi muito forte. Mas o Espírito Santo me ensina você nessa noite que não adianta vir aqui ouvir a pastora Daniele, o pastor Mazotti, a Bruna, né, a missionária Terra, quer dizer, Cecília, aleluias, a missionária Marli e os outros irmãos que ministram a palavra. E independente da palavra que seja, não adianta, não vale a pena a gente vir aqui guardar os versículos, mas o verbo diz ter relação com, e Tiago está dizendo que não adianta sermos apenas ouvintes, porque nós vamos esquecer rapidinho se nós só ouvimos. É como a imagem que você se vê diante do espelho, daqui a pouquinho você nem se lembra mais daquilo que você viu. Mas se você pratica, sabe o que acontece? Você tem um relacionamento com ela, com a palavra. Você se relaciona com ela, ela se levanta diante de você, ela salta da escritura, ela sai do papel aqui, ela parece que se personifica diante de você, e você se relaciona com a verdade que é a palavra de Deus. De Calábria. E você tem um relacionamento com ela, e ela vai operando a libertação na tua vida, vai mudando padrões, hábitos, os maus hábitos saem, dão lugar para bons hábitos, alguma coisa começa a acontecer, e ainda além dela, da palavra da verdade, nós temos o Espírito da verdade, que coloca ela, escreve ela na tábua do nosso coração. Aleluia, libertação, uma necessidade diária do cristão. Mas não para por aqui apenas, irmãos, e para fechar, nós precisamos adquirir esse entendimento de ser liberto, de amar a palavra, de conhecer a palavra, de se relacionar com a palavra, de reagir à palavra, de colocar ela no pedestal, dizer: se a palavra diz, eu vou aceitar, eu vou obedecer, eu vou pegar esta verdade, ela é a verdade. Não adianta porque só isso, porque nós vamos passar por este processo, vamos conhecer, vamos nos relacionar e vamos ser libertos. Mas aí a palavra vai dizer assim, 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, escute, e conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. É necessário que eu e você, depois de uma libertação operada em nós, de um processo de libertação, de uma etapa vencida, de outra, ou seja, de estarmos livres na presença, porque a palavra disse que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois de livres, depois de leves, soltos na presença de Deus, no reino de Deus, operando as maravilhas, sendo usado, sendo canal, sendo vaso nas mãos do Senhor, vaso de honra para fins honrosos, para ser cheio de Deus. Depois disso, diz a palavra de Deus, que aquele que conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. O que eu quero dizer com isso? Precisamos conservar-nos no Senhor, para que então o maligno não toque em nós. O que eu quero dizer para você, pela palavra de Deus, é que aquele que nasceu de novo, aquele que foi revestido no Senhor, aquele que foi liberto pela palavra, e diz a palavra, e conserva-se no Senhor, é a palavra. O maligno não lhe toca, não pode tocar. Mas em que sentido, Carlos? No sentido de causar dano na tua vida. Você é protegido pelas mãos do Senhor, a mão do Senhor está na tua frente. A Bíblia vai dizer assim lá em Pedro, que diz assim, vigiai, estejais sóbrios, porque o inimigo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E sabe por que a Bíblia diz que o leão está bramando como um leão?
E ao derredor, porque ao redor da minha vida, da tua vida, está aquele que não é como o leão, mas aquele que é o leão da tribo de Judá. Então se o leão está ao redor, aquele que é como o leão, cópia, fajuta, que não chega nem perto, na verdade, ele está ao derredor. E a Bíblia diz que ele dá na ordem aos seus anjos, e eles vão nos guardar. Eles vão ser acampados, eles vão guardar a nossa vida, eles vão guardar de sermos tocados. Mas nós temos que nos conservar. Diz a Bíblia, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você está entendendo? Então na verdade, não é o diabo que dá a direção na tua vida não, crente. Mas se você entender o princípio dessa palavra, e a verdade que dá o peso dessa palavra, é você que dá a direção no diabo. Porque diz resistir ele, e ele vai fugir. Ou seja, é você que diz, sai para lá, cão, e ele vai seguir para lá. Mas o que a Bíblia diz? Primeiro, resistir ao diabo. E aqui é que pega. É por isso que eu disse, amados irmãos, amada igreja, o grande problema muitas vezes não são os demônios, mas é o nosso caráter que se nega, que se recusa a ser tratado pelo Senhor. Quando o meu caráter, quando o teu caráter, aquilo que rege a nossa vida, que dá norte, que direciona a nossa vida, aquilo que fala na nossa consciência, aquele princípio que está diante de nós, e que nós não negociamos e não vendemos por amor e temor ao Senhor. Quando o nosso caráter ele estiver adequado no Senhor, ele estiver moldado pelo Senhor, nós resistiremos, nós vamos vencer todo e qualquer levante, seja da carne, através do que? A palavra diz lá em Romanos 13:14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando nós estivermos revestidos da verdade, que eu já disse o que é, nós vamos resistir à carne, nós vamos nos revestir do Senhor. Quando o pecado estiver nos convidando, como diz aquele hino por aí, quando ele estiver nos dando bom dia, boa noite, boa tarde, nós vamos olhar para ele e falar língua estranha, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas não fala homens, mas fala Deus, e o teu espírito se fortalece, e de repente aquele espírito contagia, e ele ganha da carne, porque a Bíblia diz que o espírito e a carne se opõem, porque um não quer o que o outro quer. Então quando nós estivermos libertos, o caráter formado, abençoado, a palavra estiver tutano, aquela coisa gostosa, quando nós temos um prazer de pegar a palavra e comer ela igual aquela picanha gostosa, maravilhosa, então a palavra ela vai fazer sentido, ela vai puxar a nossa vida, ela será luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Nós vamos vencer a carne, nós vamos nos revestir dela, nós vamos vencer o mundo. 1 João 5:4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que forte isso. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o mundo vai se levantar, as propostas virão, os manjares virão, tudo que é convite virá do mundo. Mas a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, ele vence o mundo. Conhecereis a verdade, aleluia, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Às vezes, irmãos, parece tão longe isso de nós. Eu sei que tem pessoas que me ouvem e parece, seja aqui ou seja pela internet, ou que me ouvem agora, e que parece isso ser tão difícil. Mas falar é tão fácil, evangelista, mas isso na prática é tão difícil. Eu sei o quanto é difícil, porque eu vivo também esse processo como você vive. Mas acontece que nós não vamos nos entregar, não vamos nos render para o inimigo, porque nós temos a verdade. E diz o Senhor que nesse processo da verdade, no futuro, o verbo diz, seremos libertos. Venceremos a carne, venceremos o mundo, e por último, venceremos Satanás. Como? Revestindo-nos e resistindo ele. Resistindo, eu já disse, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora Efésios 6:11 vai ter uma lista lá, depois você vê. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E lá está a armadura descrita. E quando eu falo armadura, não é algo para eu vir aqui e começar a colocar ela todo dia na minha vida. Agora eu pego aqui, coloco, eu pego, não. A palavra diz, aquilo tem que ser colocado, desenvolvido uma vez na minha vida, e não pode mais sair.
Se revista, desenvolva a palavra, a espada do Espírito, o escudo da fé, pratica a sandália do Evangelho, aleluia, o cinturão da verdade, da couraça da justiça. Ou seja, são princípios de Deus que devem estar em nós. Quando nós nos revestirmos do Senhor, das armas do Senhor, que são poderosas, são espirituais, então nós vamos resistir, nós vamos enfrentar, nós vamos vencer o inimigo das nossas almas, que é Satanás.